Não consigo dizer não. Se eu disser não, vão achar que eu não me importo. Se eu pensar em mim, serei um egoísta. Eu aguento mais que os outros, então o que me custa ceder? Se eu negar, o que vão pensar? Eles precisam mais do que eu. Vou magoar se recusar. É só dessa vez, se repete. Uma boa pessoa pensa nos outros antes de pensar em si. Se eu não me adaptar às necessidades dos outros, serei um problema. Quem ama, aguenta. Essas são algumas frases que podem aparecer em forma de pensamentos ou crenças em pessoas que têm dificuldade em dizer não. Talvez tu sejas uma dessas pessoas que aprendeu a agir desse modo ou conheças alguém assim. Apesar de parecer um comportamento moralmente aceitável, até louvável, de até um certo tom altruístico, esse padrão costuma trazer diversos prejuízos. Então fica aqui, porque nesse vídeo eu vou explicar as origens, as consequências e te trazer estratégias para modificar essa tendência, de como se posicionar e se libertar desse hábito. Antes de continuar, se te interessa esse tipo de conteúdo, deixa teu like aqui, te inscreve no canal, assim tu me incentiva a criar mais por aqui, beleza? Bom, primeiro ponto importante é entender uma diferença aqui entre temperamento e personalidade, para que fique bem claro. Partimos do pressuposto que temperamento é filogenético. Nós já nascemos com alguns comportamentos inatos, herdados pela evolução da espécie. Reflexo, por exemplo, tirar a mão quando tu sente algo muito quente, piscar quando algo vem nos teus olhos, buscar por comida, as respostas de luta ou fuga quando surge algum perigo, aversão a certos gostos e sabores, por exemplo, se é alguma coisa estragada, tu tem uma aversão que é natural. Já a personalidade é ontogenética. São comportamentos que tu desenvolve ao longo da vida de acordo com as experiências que tens nos ambientes em que vives. Desde o falar, ler, escrever, estudar, até hábitos comuns, como escovar os dentes, tomar banho, teus gostos musicais, as tuas preferências gastronômicas, tudo isso é aprendido e ligado à formação da personalidade. Então, temperamento já vem de fábrica, personalidade é aprendido. Muito bem. No Big Five, que é o teste com as medidas de personalidade cientificamente mais aceito, esse padrão se manifesta no traço da amabilidade, que é ligado à cooperação, empatia, busca de harmonia, o que em uma primeira impressão parece ótimo. São pessoas que sentem com força o impacto emocional da sua ajuda aos outros. Evitam conflitos, evitam tomar decisões que sejam impopulares. O problema é que se esse traço estiver associado a outro, o neuroticismo, que se caracteriza por um nível elevado de sensibilidade a emoções negativas, esse combo definitivamente não ajuda. Uma pessoa muito sensível e muito empática tende a se anular em função do outro. Em outra abordagem, também voltada a traços de personalidade, Jeffrey Young trouxe a ideia dos esquemas de personalidade, que seriam traços desadaptativos. Existe um esquema de personalidade chamado autossacrifício, que traduz bem essa situação. Esse esquema é o modo como o autor denomina o que nós chamamos de traço em outras abordagens, enfim, para ficar mais fácil, né? Vamos chamar de traço. Ele faz parte de um grupo denominado direcionamento para o outro, que contém outros esquemas, como a subjugação, que é quando uma pessoa tem determinados comportamentos por algum medo de retaliação, se sente acuada, e a busca por aprovação e reconhecimento, que é outro traço, né? Que é aquele clássico, mas o que os outros vão pensar? Se preocupar demais com o que os outros pensam. São características de pessoas que aprenderam durante a sua formação de personalidade a fazerem mais pelo outro, a direcionar as ações para o outro.
o que acaba por deixá-las em segundo plano. As minhas coisas não são prioridade, eu prefiro agradar. Agora imagina um espectro, onde em um extremo nós temos o egoísmo puro. Aquela pessoa com arrogo alto, zero sensibilidade, que não está nem aí para o outro. No outro extremo, nós temos a pessoa com uma empatia enorme, muito acima do normal. Percebes que, por mais que a palavra empatia soe como algo bonito, moralmente correto, em excesso também se torna prejudicial? Todo extremo tende a se tornar disfuncional. Isso serve também para a tua disponibilidade com o outro. Lembrando que, para o Aristóteles, a virtude seria o ponto entre o excesso e a falta. Meio. Excesso de egoísmo seria um vício, algo ruim. Excesso de empatia também. Fazer exercício físico é bom, certo? Mas se tu treinar 3 ou 4 vezes por dia e isso virar a tua vida, se torna algo disfuncional. Todo excesso tende a uma desordem. A Ayn Rand, a filósofa, criadora do objetivismo, diz nesse excelente livro, A Virtude do Egoísmo, que no uso popular a palavra egoísmo é um sinônimo de maldade. Porém, se formos pesquisar no dicionário, a definição é algo como preocupação com os próprios interesses. E não traz uma avaliação moral, não diz se é bom ou ruim. É uma tarefa da ética questionar e responder essas questões. O altruísmo, segundo ela, declara que toda ação realizada em benefício dos outros é boa, o que deixa implícito que ações realizadas em benefício próximo são más. Será mesmo? Eu quero que tu te questione, será que cuidar de ti, dos teus interesses é algo ruim? Quem não está bem tem recurso para cuidar de alguém? Mas de onde vem a amabilidade com o neuroticismo, o autossacrifício? Podem ter diversas causas. Uma criança que teve o comportamento reforçado quando era apaziguadora e cedia, ou que teve responsabilidades de adulto na infância, sabe aquela criança que tem que cuidar dos irmãos menores e tal, com a ideia de que precisava ajudar, contribuir, e isso foi enraizando. Talvez pais ou cuidadores que demandavam muitas responsabilidades, colocavam a culpa na criança, se não fizer tal coisa, o pai vai ficar triste contigo. Ou até que condicionavam o afeto ao fazer. A mãe vai te amar mais se tu fizeres tal coisa. Em boa parte dos casos, a intenção dos pais é positiva, mas deixa marcas que refletem na vida adulta. Por isso é fundamental que tu tenhas autoconhecimento para entender como tu funcionas, o que te ajuda ou prejudica e quais estratégias tu podes utilizar para melhorar o necessário para uma vida com mais qualidade. Quando a pessoa com esse padrão ensaia dizer um não, uma série de distorções cognitivas pode aparecer, como a leitura mental, que é aquela certeza que tu tens de que tu sabe o que, que o outro vai pensar, o que, que o outro está pensando. Na realidade, é um pensamento equivocado. Pode ser que o outro dê muita atenção, mas a pessoa cria esse diálogo interno e não ajuda. A catastrofização, que é um pensamento de que o pior vai acontecer. Então, a pessoa não vai mais querer saber de mim se eu disser não. Tu desvaloriza as tuas necessidades para não desagradar, para não se incomodar. E em muitos casos, se arrepende depois, porém já é tarde. Lembra que eu já comentei em outros vídeos por aqui a importância do repertório de comportamento? Pois é, se tu não assistiu, vou te lembrar. Tudo aquilo que é repetido se torna um repertório natural teu. E quanto mais repertório tu tens de um determinado comportamento, maior a chance de repeti-lo, de virar um hábito. Quando tu não consegues dizer não, está sempre querendo ajudar, isso se transforma em um repertório forte e a tendência de repetir o padrão, a não ser que tu percebas o prejuízo e crie estratégias de mudança, que é o que eu vou te trazer aqui, agora. Então vamos ao que interessa. 5 estratégias simples para gradualmente
te tirar desse autossacrifício e te libertar desse medo de não agradar. A primeira, inicia com o mais fácil. Dizer não para o teu chefe é difícil, para o teu cônjuge, não inicia por aí. Treina aos poucos o teu cérebro para entender que tu tens o repertório de dizer não. Pode ser aquele convite social quando tu está cansado, aquele favorzinho que tu costumas fazer no trabalho ou para algum amigo ou parente. Escolhe uma situação que seja recorrente e mais tranquila para ti e faz um pacto contigo. Essa semana eu vou dizer não para isso. Experimenta. Te acostumas com esse poder de decisão que tu tens. A segunda estratégia é utilizar o mas a teu favor, para que tu soe mais educado quando disser o não, principalmente quando for um convite. A tendência natural é dizer algo como: "Ah, eu adoraria ir, mas eu tenho outro compromisso". Inverte a ordem da frase para: "Eu tenho um compromisso justamente nesse dia, mas eu adoraria ir no teu evento". Assim tu finaliza teu não com uma boa impressão. Porque o que vai ficar registrado ao final da conversa é que tu adoraria ir. É um detalhe que faz diferença. Treina esse padrão com o cuidado para não mentir, né? Busca uma forma de utilizar sendo verdadeiro. Terceira estratégia, ganhar tempo antes da resposta final. Tu não responde na hora e cria um atraso entre o pedido e a tua resposta. Te habituas a não responder no impulso. Tu podes utilizar respostas como: "Ah, vou dar uma olhada na minha agenda e eu te retorno até o dia tal", ou "Posso te responder amanhã?". Assim tu ganhas um espaço para refletir com calma se é vantajoso aceitar o pedido ou não. A quarta estratégia é trazer para uma reflexão racional o padrão de criar cenários catastróficos na tua mente, como: "Ai, se eu não aceitar, o que vão pensar?", ou "Não vão mais gostar de mim". Será mesmo que isso é uma verdade ou uma criação tua? Quantas vezes outras pessoas já recusaram um convite teu? E todas essas pessoas tu deixou de gostar? Provavelmente não. O que te faz pensar então que os outros agiriam dessa forma? Isso não é um fato. Questionar ajuda a pensar de forma clara sobre a situação e te faz perceber que a gravidade é uma criação tua. Pode até ter uma função de te proteger, mas é equivocada. A quinta estratégia é alinhar o teu não a um sim maior. O que é importante hoje na tua vida? Define bem e cria critérios de valor. Por exemplo, saúde é importante. Dizer não para o rodízio de pizza pode ser uma boa, porque tem um sim melhor. Se o teu trabalho é um valor, dizer não para ir ao bar com os teus amigos pode ser dizer sim para um dia tranquilo e produtivo amanhã, de trabalho sem ressaca. Para todo não, pode ter um sim com um valor maior. É um exercício. Deixando claro que aqui também é importante levar em consideração o conceito lá do Aristóteles de virtude da justa medida do caminho entre o excesso e a falta, ponto no meio, né? Eu não estou te incentivando a acabar com as tuas relações sociais, elas têm uma grande importância para uma vida boa. O ponto é dizer não para o que não te faz bem. Resumindo aqui, ó, se tu tens esse padrão ou conheces alguém que o tenha, inicias dizendo não o que for mais fácil, utiliza o mas a teu favor de forma verdadeira, ganha tempo antes de dar a tua resposta, te acostuma a dizer: "Posso te responder depois", enfim. Reflete sobre os cenários mentais que tu mesmo crias muitas vezes, como se as pessoas não fossem mais gostar de ti, será que são reais? E arruma um sim que faça sentido para ti para cada não que tu disser. É um treino diário que pode te ajudar a pegar mais leve contigo. Se te interessa esse tipo de conteúdo, deixa o teu comentário aqui, curte, compartilha com quem merece. Persuasão interna, a habilidade de se convencer a fazer o que é preciso, mesmo quando tu não tens vontade, tu só encontras aqui.
Um forte abraço.